Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula aqui às vésperas da prova da PGM Cuiabá. Meu nome é Gustavo Fari e a gente vai tratar pela próxima hora do tema Direito Processual Civil. Mas antes, eu queria te convidar para o dia 15/7, aqui no canal do Aprovação PGE no YouTube, para o evento Missão Procurador. Um evento online, um evento gratuito feito pelo curso, com um passo a passo para provas de procuradoria. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para inscrição, tá ok? Muito bem. Dito isso, vamos ver como vai funcionar aqui essa nossa aula de revisão. Você já tem aí os slides à sua disposição, vai ser um prazer recebê-lo lá no meu Instagram, me dizer de onde que você me assistiu, qual é o retorno que você me dá dessa aula, que vai funcionar da seguinte forma. Como o Sebrasp ele tem um viés muito jurisprudencial na maioria das provas, eu optei por fazer a seguinte aula de revisão. Eu vou destacar alguns artigos importantes do Código de Processo Civil, os quais se relacionem com algum julgado de informativo do STF ou do STJ que tenha sido publicado recentemente. Vai ficar uma revisão, então, de legislação e os mais atualizados julgados dos tribunais superiores. Veja, vamos começar para ilustrar essa metodologia com o artigo 2º do CPC, que, como todos conhecem, traz o princípio da inércia e do impulso oficial. O artigo 2º diz que o processo, para começar, depende de iniciativa da parte. É então uma ideia relacionada à inércia. Mas, provocada a jurisdição, o processo se desenvolve por impulso oficial. Só que o próprio artigo 2º traz aqui algumas exceções, ele se refere à possibilidade de exceções previstas em lei. E uma dessas exceções, destacada pelo STJ aqui no informativo 688, foi o do procedimento de arrecadação de herança jacente, um procedimento especial que então, fugindo à regra da inércia, ele então pode se iniciar de ofício. Perceba, a herança jacente excepciona a inércia da jurisdição, já que o CPC 2015 confere legitimidade ao próprio juiz para atuar independentemente de provocação, tá ok? Dando um passo à frente, o tão importante quanto artigo 3º do CPC, que basicamente ou praticamente reproduz o artigo 5º 35 da Constituição e traz o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Veja, ao dizer que não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito, o que então eu quero trazer a título de complementação? Primeiro, pessoal, essa norma de dupla positivação, porque está prevista tanto no artigo 5º 35 quanto no caput do artigo 3º, veja, traz a ideia de acesso à justiça, como alguns gostam de dizer, e eu te pergunto, esse acesso, ele depende, via de regra, de prévio requerimento administrativo? Cuidado. Veja, aqui no informativo 759, o STJ ratifica um posicionamento segundo o qual, em vista desse direito fundamental, veja, em regra, o acesso à justiça não depende de prévio requerimento administrativo. E a propósito, nesse contexto de dispensa de requerimento prévio administrativo para abrir as portas da jurisdição, aqui por sua vez, nesse informativo de edição especial número 8, o STJ lembra que não é condição da ação o prévio requerimento administrativo, só que agora para uma ação específica que ele tratou. A ação requerendo anulação de débito fiscal, fundamentada na ocorrência de erro material no preenchimento da declaração de crédito tributário federal, ratificando então essa ideia, segundo a qual, em regra, o acesso à justiça não depende de prévio requerimento administrativo. Agora, cuidado, porque ainda em informativo de jurisprudência, aqui, mais especificamente no número 741, o STJ traz uma exceção, qual seja, aqui dizendo que a lesão ou ameaça de lesão a direito, que enseja a manifestação do judiciário, se caracteriza em demandas de cobrança de seguro de PVAT, salvo exceções particulares, após o prévio requerimento administrativo. Isso por aplicação analógica do entendimento do STF, nesse RE, que fala de ações de natureza previdenciária, tá ok? Então cuidado com essas questões atinentes a regras e exceções que vêm aqui nesses informativos recentes. Bom,
Seguindo, no artigo 5º do CPC, claro, você sabe, está ali capitulada a norma da boa-fé, a boa-fé como um princípio norteador do processo civil. E qual é o julgado que eu vou destacar sobre o princípio da boa-fé? Vou começar por um julgado que traz um exemplo de violação da boa-fé objetiva no processo, que é um julgado que vai, por mais uma vez, falar da chamada nulidade de algibeira, que é aquela situação em que a parte vislumbra um vício no processo, mas não alega na primeira oportunidade, sob uma perspectiva de melhor conveniência futura, especialmente se vier uma decisão desfavorável. E o STJ tem reiteradamente lembrado que a sua jurisprudência não tolera a nulidade de algibeira, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após a ciência do vício, não é alegada estrategicamente em perspectiva de melhor conveniência futura. A sempre importante nulidade de algibeira, informativo 741. Quer outro julgado? Agora um julgado do informativo 785, que também traz outro bom exemplo de violação à boa-fé objetiva, aquele em que a parte dá um valor baixo à causa, claro, para recolher menos custas, mas aí futuramente, sendo vitoriosa, ela pleiteia a majoração do valor da causa por ela mesma indicado, a fim de majorar com isso a base de cálculo dos honorários, já que ela foi vitoriosa na ação. Veja, aqui no informativo 785, ele destacou que se a parte autora indica na inicial um valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, ela não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesma alegada. Com qual propósito? Majorar a base de cálculo de honorários. Ok? 2 julgados de informativo atinentes à ideia da boa-fé objetiva. Bom, seguindo, veja, o artigo 10 do CPC por si só já é um dos artigos mais cobrados dentro da teoria geral do processo, que trata da proibição da decisão surpresa, não é isso? Que diz que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado às partes o direito de manifestação. Mesmo que, atenção, não é salvo se, não é? É mesmo que, ainda que se trate de uma matéria que o juiz deva conhecer de ofício, como, por exemplo, a prescrição. E qual julgado correlato eu vou trazer? Vou trazer um julgado correlato do informativo 760, em que o STJ diz que não é decisão surpresa, aquela em que o juiz, ele tão somente faz uma tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito, mesmo que as partes não a tenham invocado, valendo-se aqui daquele axioma do iura novit curia, o juízo conhece o direito, e independentemente de ouvi-las. Então, realizar uma tipificação da pretensão no ordenamento jurídico posto, mesmo que de forma distinta daquela que foi invocada pelas partes, não configura uma decisão surpresa. Não viola o que também muitos chamam de dever de consulta, que é esse dever do juiz de oportunizar às partes manifestação prévia quando for decidir com base em fundamento sobre o qual elas ainda não tenham tido a oportunidade de se manifestar. Tá bom? Tem julgados muito importantes também relacionados ao artigo 11 do CPC, que todos bem conhecem, que é o artigo que vai tratar, além da publicidade processual, mas isso não me interessa nesse momento, mas vai falar também da fundamentação das decisões sob pena de nulidade. Um primeiro julgado importante que eu vou trazer, um julgado do informativo 725, vai se referir à chamada fundamentação per relationem. Veja, o STJ admite o uso da fundamentação per relationem, que é quando ele apenas faz referência, por exemplo, a um parecer do Ministério Público, ele faz referência a uma decisão anterior constante do processo, e esse parecer e essa decisão, ela então adere àquele julgamento que está sendo proferido, tendo-se aí a chamada fundamentação per relationem. Mas o que ele trouxe aqui nesse julgado do informativo 725 é que essa estratégia, chamada de fundamentação per relationem, ou por remissão, por referência,
ou relacional, ela é admitida quando o órgão julgador se refere a uma anterior decisão, a um anterior documento constante nos autos. Agora, cuidado. Vou até mudar aqui de cor. Por quê? Porque no informativo 725 ele reafirma a possibilidade da fundamentação per relationem, mas ele lembra que o juízo precisa apontar de forma expressa, ainda que minimamente, a ligação entre aquele documento, entre aquele julgado e o caso que está sendo decidido, para não ficar algo muito solto, né? Em que o juiz tão somente, por exemplo, defere um pedido da parte, remetendo ali a um parecer do MP constante dos autos, sem indicar, mesmo que minimamente, qual é a ligação entre aquele documento e o julgamento presente. Tá bom? Agora, quando passa pelo artigo 11, é impossível que a pessoa não se lembre, ou pelo menos ela deveria se lembrar imediatamente de uma conexão do artigo 11 com o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que é talvez mais até importante do que o que já dissemos até agora, dispositivo que fala qual decisão não se considera fundamentada. Por exemplo, aquela que apenas indica, reproduz ou parafraseia um ato normativo, sem fazer qualquer relação com a causa que está sendo decidida ou com alguma questão daquele processo que esteja sendo julgada. Isso não é uma decisão com fundamentação adequada. Ou ainda, que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Conceitos jurídicos indeterminados, pessoal, são aqueles cujo conteúdo e extensão são incertos, né, em larga medida. E nesses casos, o juízo ele precisa, então, primeiro, cumprir uma necessidade interpretativa, vamos dizer assim, explicando o que ele entende por aquele conceito jurídico, mas também uma necessidade argumentativa, demonstrando a sua relação com o caso concreto. A propósito, sobre o uso dos conceitos jurídicos indeterminados, aqui no informativo 745, o STJ lembrou que incorre em negativa de prestação jurisdicional o tribunal que prolata um acórdão que, para resolver controvérsia, apoia-se em princípios jurídicos sem proceder sua necessária densificação, bem como emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Então, um reforço positivo da norma do 489, parágrafo 1º, inciso 2. Também não é fundamentada a decisão padrão, né? A decisão tipo, aquela que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Como aquela decisão de embargos de declaração, em que o juiz rejeita os embargos sob o argumento de inexistir erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Esse é um motivo que se prestaria a justificar qualquer outro julgado. Então isso não é fundamentação real. Cuidado! Também não é fundamentação real aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes e, cuidado, que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja, ele precisa enfrentar os argumentos que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador. E, apegando-se a essa ideia, tanto o STF quanto o STJ têm lembrado que o magistrado não é obrigado a rebater um a um os argumentos das partes. Se ele já encontrou uma fundamentação suficiente e não há na visão dele argumentos que em tese possam dissuadi-lo, ele então pode decidir dessa forma. Ou, dito de outra maneira, aqui o Supremo lembrando que o órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes. Tá claro? Então, uma certa mitigação desse dispositivo. Que vai ser encerrado com os incisos 5 e 6, incisos que dialogam com o sistema de precedentes. Porque o inciso 5 fala que não é fundamentada a decisão que se limitar a invocar um precedente ou um enunciado de súmula sem identificar, primeiro, seus fundamentos determinantes, que é identificar a chamada ratio decidendi daquele precedente. Qual é o núcleo daquele precedente? Qual é a tese jurídica fixada por aquele precedente
por aquela súmula. E, assim o fazendo, ele também precisa demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àquela ratio decidendi, àqueles fundamentos determinantes. Caso contrário, não é fundamentada a decisão. E por fim, e cuidado que o inciso 6 atrai 2 julgados recentes de informativos. O inciso 6 é a outra face da moeda, que diz que não é fundamentada a decisão, só que agora que deixa de seguir, não a que invoca, mas a que deixa de seguir uma súmula, uma jurisprudência ou um precedente invocado pela parte, se ele não demonstrar a existência de distinção ou superação de entendimento. Então, para afastar, para julgar sem aplicar, por exemplo, uma súmula invocada pela parte, das duas uma, ou o juiz faz aquele procedimento da denominada distinguishing, demonstrando que existe uma distinção no caso em julgamento, ou ele demonstra a existência de overruling, que é a superação do entendimento. Agora, cuidado. Por quê? Porque o STJ, em 2 julgados de informativo que eu vou te mostrar, ele lembra que a aplicação desse inciso 6 só deve se dar nas hipóteses em que a parte invoca uma súmula ou um precedente de natureza vinculante. Veja, começando aqui pelo informativo 679, ele lembra que essa regra somente se aplica a súmulas ou precedentes vinculantes, e não a súmulas e precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, o acórdão de um tribunal de segundo grau distinto daquele a que o julgador está vinculado. Então, se a parte, num procedimento que está em curso na Justiça Estadual, ela indica como precedente um julgado de um tribunal regional federal, esse é um precedente meramente persuasivo. Então, para que o juiz deixe de aplicá-lo, ele não precisa se preocupar, em fazer essa demonstração de distinção ou de superação. No mesmo sentido, aqui já no informativo 760, ele lembra que a indicação de julgado simples e isolado, veja como vai nessa mesma linha, A indicação de julgado simples e isolado não ostenta natureza jurídica de súmula, jurisprudência ou precedente para fins de aplicação do artigo 489. Tá claro? Então, cuidado com todos esses recentes e importantes julgados aqui versando sobre essas normas fundamentais. Agora dê uma olhadinha comigo, falando um pouco sobre competência, aqui no artigo 43 do CPC. Esse artigo vai falar da chamada perpetuatio jurisdictionis. Claro que você sabe que ele dispõe que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e que a partir desse momento a competência permanece a mesma até o proferimento da decisão. É o que a gente chama de perpetuatio jurisdictionis. De forma que são irrelevantes posteriores modificações de fato ou de direito, para impedir aquele chamado processo itinerante, A competência não pode ser vulnerável a modificações de fato ou de direito que ocorram posteriormente, como, por exemplo, a mudança de domicílio da parte. Agora, são irrelevantes posteriores modificações de fato ou de direito, salvo aquelas que suprimam órgão judiciário ou alterem competência absoluta. Mas o mais importante é que o STJ, num julgado de informativo desse ano, ele criou uma espécie de terceira exceção a essa regra. Por quê? Porque aqui no informativo edição extraordinária 15, ele diz que essa regra ela pode ser superada em uma outra hipótese. Quando? Sempre em caráter excepcional, quando se constatar que o juízo perante o qual tramita a ação não é adequado ou conveniente para processá-la e julgá-la, adotando aqui a teoria da derrotabilidade da norma e também aquela teoria que alguns denominam de forum non conveniens. Por quê? Porque mesmo que em abstrato determinado juízo seja competente para julgar aquela causa, se chegar à conclusão por alguma particularidade do caso concreto que aquele juízo não é o mais adequado ou conveniente para decidi-la, será possível então, indo um pouco além do que dispõe o artigo 43, modificar a competência. Tá claro? Julgado super importante, que estou certo que será objeto de provas futuras, por que não da sua. Bom,
Outro ponto muito importante, um ponto que vai envolver deslocamento de competência em virtude de intervenção de entes públicos federais nos processos. Veja, pessoal, se numa ação em trâmite na Justiça Estadual eu tenho um ente federal como parte ou como interveniente, pergunto, pode o juiz estadual decidir se há ou não interesse jurídico daquele ente para que ele seja mantido ou excluído do processo? Você deve se lembrar que não, né? Que nesse caso, cabe ao juízo estadual remeter os autos à Justiça Federal, que tem competência para resolver essa questão. A antiga súmula 150 do STJ já lembra que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Enfim, atenção, cabe ao juízo federal fazer essa análise, que poderá manter ou excluir aquele ente. Se ele excluir aquele ente, ele devolve os autos à Justiça Estadual, que deverá acatar essa decisão. Veja, a súmula 254 lembra que a decisão do juízo federal, que nessa nossa história exclui da relação processual um ente federal, não pode ser reexaminada no juízo estadual. E onde eu quero chegar? Partindo dessas súmulas antigas, eu quero chegar no seguinte, é que a propósito, recentemente, o STJ ratificou que a competência nesse caso é da Justiça Federal e que o juízo estadual deve acatar essa decisão sem possibilidade de suscitar conflito negativo de competência. Veja, informativo 770. Ele então ratifica o teor tanto da súmula 150 como da súmula 254 e lembra que não cabe ao juízo estadual suscitar conflito de competência nessa hipótese, tá ok? Muito bem. Agora, cuidado porque tem um julgado ainda mais recente, né, que é de 2024, que dialoga perfeitamente com esse contexto de intervenção do ente público federal, da presença de ente público federal num feito e eventual deslocamento de competência. É esse julgado, aqui do informativo 813, em que o STJ disse assim, que a mera alegação por uma das partes da necessidade de intervenção da União, entidade autárquica ou empresa pública federal em demanda entre pessoas privadas na Justiça Estadual é insuficiente para que haja esse deslocamento de competência. A mera alegação não é causa suficiente para aplicar o artigo 45, que trata desse deslocamento de competência. Outro ponto extremamente importante, agora de um julgado de informativo do STF, muitos já devem conhecer essa disposição, já que ela reconheceu a necessidade de dar interpretação conforme a Constituição a um certo dispositivo do CPC, que é o artigo 46. Você sabe que a redação original desse artigo prevê que a execução fiscal ela será proposta onde? 3 opções: foro de domicílio do réu, foro de sua residência ou no foro do lugar onde ele for encontrado. Vejam, pessoal, é claro que essa norma dificulta a atuação dos entes subnacionais, né, que podem ter que demandar perante o judiciário até mesmo de um outro estado. Então, se o devedor é domiciliado no Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, por exemplo, ou o estado do Mato Grosso, quiser executá-lo, a execução fiscal deveria, segundo esse dispositivo, ser ajuizada lá no Rio de Janeiro, né? O que traz dificuldade de atuação. Aí, em face disso, o STF, aqui no informativo 1092, não custa nada lembrar, né? Entendeu pela necessidade de se atribuir interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo. Lembrando que é necessário restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador, ok? Então, a informativo 1092 de 2023, mas uma decisão ainda muito importante. Veja, e claro, tudo que envolve a fazenda pública em juízo nos interessa um pouco mais, então quero trazer para vocês algumas disposições e julgados importantíssimos sobre honorários e a fazenda pública. Veja, claro que você sabe
que quando a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, ela observa, né, aqueles percentuais decrescentes, né, de 10 a 20%, se o valor da condenação ou do proveito econômico é até 200 salários mínimos. Depois cai de 8 para 10, se acima de 200 salários e até 2.000 salários, 5,8, 3,5, até o percentual mínimo, né, de 1%, para hipóteses em que o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassem 100.000 salários mínimos. E claro, lembrando que se o valor da condenação ultrapassar o valor do inciso 1, ou seja, for acima de 200 salários mínimos, como que é o cálculo mesmo? O parágrafo 5º ensina, né? Nesse caso, a fixação do percentual de honorários observa a faixa inicial, a faixa do inciso 1, e só naquilo que ultrapassa, só naquilo que a excede o percentual da faixa subsequente, e assim sucessivamente. E cuidado! A doutrina já advertia de longa data que esses percentuais aos quais nos referimos aplicam-se em todos os casos em que a Fazenda seja parte, seja autora, seja ré, seja interveniente, seja ela vitoriosa, seja ela vencida. E nesse contexto, aqui nesse informativo edição especial número 11, o STJ caminhou no mesmo sentido. Lembrando que se a Fazenda for parte, essa aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas de honorários dá-se quando o benefício econômico obtido superar a primeira faixa do escalonamento. E atenção, não havendo distinção se vencedora a Fazenda ou a parte contrária. Devem ser observados esses percentuais, essas diversas faixas de alíquotas. Tá claro? E cuidado, ainda também em termos de julgamentos de informativos recentes, você sabe que a súmula 111 do STJ prevê que nas ações previdenciárias os honorários não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. O intuito dessa súmula foi o de desestimular o prolongamento da demanda pelo advogado, né, que poderia se beneficiar com a demora se os seus honorários levassem em considerações ou em consideração as prestações vencidas após o trânsito em julgado, podendo ali haver um conflito de interesses, né, entre ele e o cliente. Por que eu estou puxando a súmula 111? Porque no informativo 766, julgamento de recurso repetitivo, o STJ lembrou que continua eficaz e aplicável essa súmula, mesmo com o código atual, no que se refere à fixação dos honorários. Então, uma ratificação desse entendimento. Agora, bastante cuidado, claro, com o tema dos honorários advocatícios envolvendo a Fazenda, no contexto do cumprimento de sentença. Até porque houve uma alteração tão recente que eu acredito que talvez a prova até já estivesse pronta nesse momento, mas então eu vou te mostrar como que era e como que agora o STJ decidiu que vai ser. Veja, o raciocínio para os honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda sempre foi o seguinte: se o cumprimento de sentença vai gerar a formação de precatório, tendo em vista a exigência constitucional de observância de ordem cronológica para o pagamento do precatório, o STF e o STJ sempre entenderam que a Fazenda ela deve aguardar o início da execução. Ela não pode se antecipar ao cumprimento da obrigação e promover de forma espontânea os atos necessários à formação do precatório. Portanto, se ela tem que necessariamente ser acionada para a fase executiva, quando isso acontece, ela não pode ser condenada ao pagamento de honorários. Veja, o artigo 85, parágrafo 7º, primeira parte, diz isso. Não serão devidos honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda que dê ensejo à expedição de precatório, a menos que ela apresente defesa e seja derrotada. Veja, desde que não tenha sido impugnada. Agora, e quando o cumprimento de sentença gera a formação de RPV? O entendimento que prevalecia há até pouquíssimo tempo era o seguinte, que como não há exigência de ordem cronológica para o pagamento de RPV,
a Fazenda ela deveria se antecipar no cumprimento da obrigação de pagar, promovendo espontaneamente os atos necessários à expedição de RPV. Esse procedimento que era denominado de execução invertida. Veja, é firme o entendimento do STJ, admitindo o cumprimento espontâneo da obrigação de pequeno valor. É a chamada execução invertida, em que o ente público, após o trânsito, apresenta os cálculos e ele próprio postula a expedição de RPV. E qual era o entendimento até então? Que, se a Fazenda procedesse à chamada execução invertida, não haveria, então, honorários advocatícios. Veja, não cabem honorários na hipótese em que o devedor apresenta os cálculos para expedir RPV, caso o credor concorde com os valores, o que se denomina execução invertida. E qual era a conclusão lógica a que se chegava? Se a Fazenda não procedesse à execução invertida, dando causa a uma execução forçada, ela seria condenada ao pagamento de honorários. Mas, recentemente, veja, julgamento aí de junho de 2024, a primeira sessão do STJ, ao julgar um RESP repetitivo, modificou esse entendimento, igualando ao que acontecia, ou já acontecia, quando a execução daria ensejo a precatório. Entendeu o STJ que, se não houver impugnação à execução, não cabem honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda, mesmo que o crédito dê ensejo a RPV. Então, esse entendimento recentíssimo, né? Como disse, provavelmente a prova já até estava pronta quando esse informativo 816 foi publicado. O STJ entendia que, se a execução fosse dar ensejo a RPV, se a Fazenda não fizesse a execução invertida, ela pagaria honorários. Agora o STJ acabou com isso e ficou até mais fácil. Seja quando vai dar ensejo a precatório, seja quando vai dar ensejo a RPV, o raciocínio é o mesmo. Não há honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Claro, a menos que a Fazenda apresente resistência, né, impugne o cumprimento de sentença e, naturalmente, seja derrotada. Tá ok? Bastante cuidado com isso. E ainda no contexto dos honorários, cuidado com a questão envolvendo os honorários por critério equitativo. Você deve estar se lembrando que o juiz ele pode fixar honorários por equidade, segundo o artigo 85, parágrafo 8º, apenas em 3 hipóteses. Primeira, quando for inestimável o proveito econômico. Inestimável, já eu te dou um bom exemplo disso de um julgado de informativo. Quando for irrisório o proveito econômico, irrisório como insignificante. E ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nessas 3 hipóteses, o juiz fixará honorários por apreciação equitativa. Aqui num julgado de informativo, a gente vai ter um bom exemplo em que, em regra, o proveito econômico da causa é inestimável. Que causa é essa? Naquelas em que se busca fornecimento de medicamentos de forma gratuita. Aqui no informativo 779, ele lembrou que, nesse caso, os honorários podem ser arbitrados por apreciação equitativa, já que o proveito econômico, como regra, é inestimável. Agora, cuidado, para dar um balizamento, para dar um pouco mais de objetividade na fixação de honorários por equidade, para não ficar só a critério do juízo, o parágrafo 8º-A do artigo 85, incluído por uma reforma de 2022, lembra que o magistrado ele deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior, tá ok? Mas bastante cuidado para que eu possa repetir algo que foi dito. Só nessas hipóteses que podemos pensar em honorários por equidade. O STJ, inclusive no informativo 799, ratifica essa ideia de que é apenas possível a fixação de honorários por equidade na ausência de qualquer das hipóteses do parágrafo 2º. Se houver, por exemplo, uma condenação, não pode utilizar o critério equitativo. Agora veja, se eu voltar ao slide, você vai se lembrar que uma das hipóteses de fixação de honorários por equidade é quando o valor da causa for muito baixo, né?
porque não se esqueça que havia uma discussão no STJ, é uma discussão que ainda está acesa, porque o STF ainda vai se pronunciar sobre o tema, mas se quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa fosse muito elevado, poderia haver fixação por equidade. Havia julgados do STJ entendendo que sim, mas vale lembrar que a Corte Especial, em julgamento de RESP repetitivo, precedente vinculante, portanto, entendeu em 2022 que fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. É só quando for muito baixo. Quando for elevado, segue a regra geral. Temos que observar os percentuais do parágrafo 2º, de 10% a 20%, ou, se parte for a fazenda, do parágrafo 3º do artigo 85. Tá ok? E cuidado, tem que seguir essa ótica, tem que seguir essa lógica, ainda que a decisão proferida no caso concreto seja de extinção do processo sem resolução de mérito. Veja, porque aqui no informativo 771, o STJ lembrou que o fato da ação ter sido extinta sem resolução de mérito, embora se trate de uma situação de fato, ela não é suficientemente relevante para aplicar distinguishing em relação ao precedente do tema 1076. O tema 1076, que é justamente aquele que só permite fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo e não quando for elevado, mesmo que a decisão seja de extinção do processo sem resolução de mérito. Caminhando para o fim dessa questão envolvendo os honorários, claro, não poderia deixar de passar por alguns julgados importantes envolvendo o conhecidíssimo artigo 85, parágrafo 19, que prevê que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei, o que já foi declarado constitucional pelo Supremo em 2021, e cuidado, o Superior Tribunal de Justiça, em seguida, proferiu algumas decisões importantes que eu selecionei para vocês acerca do ponto. Começando pelo informativo 743, em que ele destacou que os honorários de sucumbência, quando vencedora a fazenda, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo um direito autônomo do procurador judicial. Isso porque o STJ, aqui no caso, entendeu que havia lei expressamente dispondo que os honorários naquela hipótese eram devidos à fazenda municipal. Reconhecendo assim o STJ que para que esses honorários pertencessem aos procuradores, seria necessária a existência de uma expressa destinação legal nesse sentido, ok? Por isso, a importância do julgado do informativo 743. Agora um julgado interessante envolvendo a questão da gratuidade da justiça. Você sabe que a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos, ela tem esse direito à gratuidade. Qual é um julgado recente e correlato do Superior Tribunal de Justiça que eu quis trazer para vocês? É o seguinte, quando se fala em insuficiência de recursos, vale sempre lembrar que isso é algo que deve ser analisado à luz das especificidades de cada caso, com uma avaliação concreta acerca da real possibilidade econômica da parte, arcar ou não poder arcar com os custos do processo. Havendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destacado em informativo recente, no sentido de que o magistrado ele não deve se apegar a critérios exclusivamente objetivos, como, por exemplo, estar ou não a parte enquadrada na faixa de isenção de imposto de renda. Veja, aqui no informativo 811, ele lembrou que o enquadramento na faixa de isenção de IR não deve ser utilizado como um critério para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Até porque é perfeitamente possível que a parte esteja, por exemplo, acima desse valor, mas não tenha condições de arcar com as custas, com as despesas e com os honorários advocatícios. Tá bom? Julgados importantes envolvendo intervenção de terceiros. Você sabe que a denunciação da lide ela é admissível nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 125. Me interessa um pouco mais aqui no momento o inciso 2, que fala da denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei
ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, aquele clássico exemplo lá da seguradora, né, em que o réu, temendo ser condenado ao pagamento de quantia, denuncia a lide em desfavor da seguradora. Veja, sobre o tema, aqui no informativo edição extraordinária 12, o STJ veio destacando que não cabe denunciação da lide em demanda que busca atenção. Olha a especificidade da demanda aqui, ó. Declaração de inexigibilidade de débito. Aqui não cabe denunciação da lide. Por quê? Porque numa ação como essa, não haverá condenação que justifique a introdução de uma nova lide entre o denunciante e o denunciado dentro daquele processo principal. Então, não cabe denunciação em ação declaratória de inexigibilidade de débito. Ok? E sobre o chamamento ao processo? O que temos de interessante aqui em julgado recente de informativo? Você sabe que uma das hipóteses de chamamento ao processo é quando houver devedores solidários. Então, havendo devedores solidários e sendo, por exemplo, só um deles acionado, esse réu pode chamar ao processo os demais. E vale sempre lembrar o que foi ratificado pelo STJ aqui no informativo 770, no sentido de que não cabe chamamento ao processo de devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, devendo ser mantida, exceto se houver um posterior pronunciamento do Supremo, que já entendeu que não cabe esse chamamento ao processo. E ainda nesse mesmo contexto, veja, no informativo 742, o STJ lembrando que nessas demandas relativas a direito à saúde, o juiz estadual não pode determinar a inclusão da União no polo passivo, se a parte optou pela sua não inclusão, mesmo diante dessa solidariedade dos entes federados. Tá claro? Denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você sabe que, se eu tenho, por exemplo, uma ação contra uma pessoa jurídica e eu pretendo atingir a figura dos sócios, eu então posso me valer, posso lançar mão do IDPJ, tanto a pedido da parte quanto do Ministério Público, fazendo com que esse sócio seja citado, ele então participe do contraditório e, ao fim, seja eventualmente atingido. É importante destacar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que contra aquele que se quer atingir seja uma empresa do mesmo grupo econômico. Foi o que o STJ lembrou aqui no informativo 789, dizendo que uma empresa do mesmo grupo econômico da parte executada também só pode ser atingida se o IDPJ for instaurado. Não pode simplesmente redirecionar o cumprimento de sentença, até porque essa empresa aqui, no caso, não havia integrado a lide na fase cognitiva. Mas vamos então imaginar que foi proposto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, naquele caso, ele foi decidido por uma interlocutória que, a propósito, é agravável. Imagine comigo que essa decisão transita em julgado. Sobre essa decisão, que já foi proferida no processo e transitou em julgado, aqui no informativo 805, o STJ lembrou que o trânsito em julgado da decisão que aprecia pedido de desconsideração da PJ torna a questão preclusa para as partes da relação processual, porque não se pode, nesse caso, deduzir um novo requerimento com base na mesma causa de pedir, por conta da estabilidade que essa decisão alcançou. Informativo 805. Denunciação da lide, chamamento ao processo, IDPJ, amicus curiae. Sobre amicus curiae, além do que consta no caput do artigo 138, esse amigo da corte, esse colaborador da justiça, o parágrafo 1º, ele dispõe, e o que me interessa aqui no caso é que o amicus curiae ele não pode interpor recursos ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, que não me interessa no momento. A hipótese do parágrafo 3º
é a de recurso contra a decisão que julga IRDR. Me interessa aqui a questão dos embargos de declaração. Veja, o CPC autoriza EDs pelo amicus curiae, mas o STF, já de longa data, ele vem entendendo que o amicus curiae, quando ele intervém, ele não pode embargar nos processos objetivos, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. E recentemente, no informativo 1131, ele estendeu essa vedação às hipóteses de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Veja, o amicus curiae não tem legitimidade para opor EDs em RE com repercussão geral. Muito embora o relator possa ouvir terceiros sobre a questão da repercussão geral, mas, assim como nos processos objetivos, não será possível também opor embargo de declaração em sede de julgamento de RE com repercussão geral. Beleza? Por falar em STF, vem comigo. Você sabe que o artigo 144, ele traz como uma das hipóteses de impedimento do juiz, daquela situação em que figurar como parte cliente do escritório de advocacia, de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, mesmo que essa causa esteja sendo patrocinada por um advogado de outro escritório. O mais importante dessa regra é lembrar que o STF a declarou inconstitucional em 2023, nesse julgado aqui do informativo 1104, por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo o Supremo, o juiz, para levar a cabo esse inciso, ele precisaria exigir do seu cônjuge, companheiro ou parente que lhe encaminhasse, quase que diariamente, uma relação dos seus clientes, para que se pudesse verificar a existência de processos em que algum desses clientes fosse parte, ok? Cuidado com essa declaração de inconstitucionalidade. Voltando para o tema da fazenda em juízo, você sabe que, nos termos do artigo 183, a fazenda ela goza de prazo em dobro que começa a contar da intimação pessoal, que se faz nos processos com autos físicos por carga ou remessa e no processo eletrônico por meio eletrônico. E qual é o julgado que eu destaco sobre isso? O STJ entendeu em informativo que se não for feito o cadastro no sistema de intimação eletrônica, que perante o STJ é válida a intimação feita pelo Diário da Justiça eletrônico. Veja, informativo 716. Entendendo que não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da fazenda, se o ente público deixa de realizar o cadastramento no sistema de intimação eletrônica do STJ, passando a ser válida a sua intimação no DJE, o Diário da Justiça eletrônico. Ok? E por falar em prazos, cuidado com essa questão envolvendo aqui a contagem de prazos. Muitos vão se lembrar que o parágrafo 1º do artigo 224 diz, vou destacar o que me interessa, que os dias do começo e do vencimento do prazo, eles serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se houver indisponibilidade do sistema eletrônico. Então, se eventualmente houver ali aquele relatório de indisponibilidade do tribunal, no último dia do prazo para o recurso, será protraído para o primeiro dia útil seguinte o vencimento desse prazo. Mas cuidado, porque aqui no informativo 778, o STJ lembra, não prorroga término de prazo se a eventual indisponibilidade do sistema ocorreu no meio do curso do prazo. Só se admite essa prorrogação se a indisponibilidade coincidiu com o primeiro ou com o último dia do prazo. Tá claro? Cuidado com isso. E ainda mais recentemente sobre o tema, agora no informativo 817, ele destacou que é admissível a comprovação da instabilidade do sistema eletrônico, conjuntada de um documento oficial expedido pelo tribunal, mesmo em momento posterior ao ato da interposição do recurso. Então não é necessário que essa comprovação se dê no ato da interposição. Pode ser feita posteriormente. Por exemplo, em sede de agravo interno, caso o relator não conheça monocraticamente do recurso. Tutela provisória.
Você sabe que o artigo 302, quando fala de tutela de urgência, ele prevê a responsabilidade civil daquele que pleiteia, efetiva, executa uma tutela provisória e, posteriormente, tem uma sentença desfavorável. Ele, então, precisará reparar os danos causados à parte contrária, como, por exemplo, lembra o STJ aqui no informativo 737, naquele caso em que há reforma de decisão, que antecipa os efeitos de tutela, que obriga o autor da ação a devolver valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. Isso é uma forma de reparação civil, o que se deve dar em desconto de até 30% de eventual benefício que ainda ele estiver recebendo. Outro julgado importante de informativo veio no âmbito da tutela cautelar. Você sabe que, obtido uma cautelar e efetivada a medida, a parte tem 30 dias para formular o pedido principal. O STJ, aqui no informativo 807, decisão da Corte Especial, precedente vinculante, não é isso? Lembrou que esse prazo é processual e que nós vamos, portanto, contá-lo em dias úteis. E atenção, prazo processual contado em dias úteis e na hipótese em que a efetivação da cautelar se der de forma fracionada, ele lembrou, aqui no informativo 715, que o prazo para formulação do pedido principal, nesse caso, só se inicia da data em que for totalmente efetivada a tutela cautelar. Ok? Temos mais julgados importantes sobre a cautelar. Você sabe que o artigo 309 prevê algumas hipóteses de cessação da eficácia da cautelar. Uma delas, que diz respeito inclusive a algo que estávamos falando agora, é quando o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, que acabamos de dizer, é de 30 dias. E nesse caso, disse o STJ aqui no informativo 780, sim, cessa a eficácia da cautelar e o procedimento será extinto sem resolução de mérito. Muito bem, passando desse ponto para a audiência de conciliação ou de mediação, lá do nosso artigo 334. Sim, aquela que você sabe que caso a parte não compareça injustificadamente, ela comete ato atentatório à dignidade da justiça, sendo ali então passível de multa de até 2%. Mas cuidado, o que eu quero trazer a título de julgados sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça àquele que não comparece injustificadamente a essa audiência de autocomposição. Primeiro, o STJ diz que não cabe agravo de instrumento contra essa decisão, a decisão que fixa a multa. Ah, mas não tem urgência? Porque se eu não recorrer imediatamente, o ente público vai incluir a multa em certidão de dívida ativa e executar. Não. O próprio STJ diz, essa alegação de urgência não procede. Já que o parágrafo 3º do artigo 77 é claro, essa multa somente será inscrita em dívida ativa após o trânsito em julgado, ok? Outro julgado de informativo sobre essa multa. Ela é aplicável àquela situação em que a parte ela não comparece pessoalmente, mas está representada por advogado com poderes específicos para transigir? Não se aplica. Informativo 700. Não cabe aplicação de multa pelo não comparecimento a essa audiência quando a parte estiver representada por advogado com poderes para transigir. Então, o próprio advogado pode ali cumular funções, né? Ele atua como representante da parte e o próprio advogado. Esse representante da parte, que a lei prevê que pode comparecer à audiência, pode ser o próprio advogado. Temos tempo para falar de mais coisas lá na reconvenção. Você sabe que nós temos 3, vamos chamar de layouts, né? Hoje em dia, para a reconvenção. Primeiro, vamos chamar assim a reconvenção clássica, né? Autor contra réu, réu contra autor. Mas a gente também tem, né, nos termos do parágrafo 3º, essa possibilidade de termos a ação do réu contra o autor e a reconvenção ser proposta contra o autor e um terceiro, ou ainda autor contra réu e o réu
em litisconsórcio com um terceiro, propondo uma reconvenção contra o autor. Então é a chamada reconvenção com ampliação subjetiva. Onde eu quero chegar? No informativo 775, que fala que no caso da reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro, é essa aqui, né? Autor contra réu, réu mais terceiro contra o autor. Isso não acarreta a inclusão desse terceiro no polo passivo da ação principal. Ora, veja, esse terceiro ele não se transforma em réu da ação principal só porque ele veio aqui reconvir ao lado do réu na ação originária. Existe uma autonomia e uma independência da reconvenção. Essa ampliação subjetiva promovida pela reconvenção, ela não vai modificar os polos da ação principal, não é isso? As questões que estão sendo debatidas lá na ação vão ficar restritas às partes que já integravam aquela demanda. Produção antecipada de provas, julgado também importantíssimo, que envolve o 382, parágrafo 4º. Você sabe que na produção antecipada de prova, o Código prevê que não se admitirá defesa peremptoriamente, mas, atendendo aqui, né, ao que a doutrina já vinha defendendo, no informativo 767, o STJ lembra que esse artigo 382, parágrafo 4º, ele não pode ser interpretado literalmente, obstando qualquer manifestação da parte adversa. O princípio do contraditório, ele então faz com que se admita, em especial, lembra a doutrina, matérias conhecíveis de ofício, matérias de ordem pública, como incompetência absoluta, como falta de um pressuposto processual ou qualquer coisa do tipo. Tá ok? Temos tempo ainda? Temos. Você lembra do artigo 19 da Lei da Ação Popular, não lembra? Que prevê que o reexame necessário nessas ações vai ocorrer em caso de carência de ação ou improcedência do pedido. É um reexame necessário meio que às avessas, né? Então, o autor popular contra 3 réus é quando o autor popular é derrotado, é que há reexame necessário. E você deve se lembrar que o STJ entende que essa norma também se aplica às ações civis públicas, em face do reconhecimento ali de um microsistema processual da tutela coletiva. Mas cuidado, porque aqui no informativo 612 ele diz: não há essa remessa necessária, tal qual no artigo 19 da Lei de Ação Popular, quando a ação coletiva versar sobre direitos individuais homogêneos, né, que são acidentalmente coletivos, né, sem a transindividualidade. Então, aí não há esse reexame necessário. Assim como também não há esse reexame necessário, de acordo com a modificação da Lei de Improbidade Administrativa, em casos de improcedência ou extinção sem resolução do mérito dessa ação, a ação de improbidade administrativa. Você sabe que existem algumas exceções à remessa necessária, né? Notadamente em relação ao valor da condenação ou do proveito econômico. Me interessa em especial aqui, né, que se o valor da condenação ou do proveito econômico for de valor certo e líquido inferior a 500 salários, sendo estados, DF, autarquias e fundações, e atenção, municípios que constituam capitais do estado, não há remessa necessária. Então, tem que ser de valor igual ou superior a 500 salários para que uma condenação, por exemplo, contra o município de Cuiabá, se submeta a reexame necessário. Agora, cuidado. É importante destacar que a lei diz que não haverá a remessa necessária quando o valor da condenação ou do proveito econômico for de valor certo e líquido inferior a um desses patamares. Portanto, veja, sendo ilíquida a condenação, haverá reexame. Mas onde eu quero chegar? Numa exceção de um julgado de informativo. Uma exceção em que não haverá reexame mesmo que a sentença seja ilíquida, que é quando, segundo o informativo 658, é quando eu tiver uma sentença ilíquida proferida contra o INSS em que o valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 1.000 salários. Até porque, lembra o STJ, em casos assim, pessoal, demandas previdenciárias,
mesmo que o benefício seja concedido com base no teto, observada a prescrição quinquenal, e ainda que eu traga juros, correção, demais despesas, como que, em regra, uma condenação nessa esfera vai alcançar 1.000 salários mínimos, né? Então, bastante cuidado. Eu não poderia deixar de tratar aqui para a gente encerrar, né? O tempo urge aqui, tentei fazer o máximo possível dentro dessa hora, mas não posso deixar de falar uma questão envolvendo uma decisão do Supremo em matéria tributária e coisa julgada, no contexto dos limites temporais da coisa julgada. Quando a gente fala em limites temporais da coisa julgada, a gente está debatendo até quando a coisa julgada impede a rediscussão de algo que tenha sido decidido. Isso é tema previsto aqui no artigo 505, em especial no inciso 1, né? Quando diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, se sobrevier uma modificação no estado de fato ou de direito, ocasião em que se pode pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Essas são as chamadas sentenças determinativas, que resolvem relação jurídica de trato continuado, decisões que versam sobre alimentos, aluguéis, obrigações tributárias, ocasiões em que a decisão faz coisa julgada, mas ela é indiscutível até aquele momento em que, eventualmente, sobrevém alguma alteração no estado de fato ou de direito. Alguns dizem que, nesses casos, a decisão ela tem uma cláusula rebus sic stantibus, né? Ou seja, estando assim as coisas, até que sobrevenha uma eventual modificação no estado de fato ou de direito. E sobrevindo essa modificação, o reexame da questão ele pode se dar. E ele pode se dar por ajuizamento de uma ação de revisão, como no caso de uma ação de alimentos ou uma revisional de aluguéis, ou automaticamente, quando, por exemplo, uma decisão transitada em julgado indefere um direito e, posteriormente, uma lei nova assegura esse direito. Ou, atenção, até mesmo em casos contrários, quando uma decisão transitada em julgado assegura um certo direito e uma nova norma reconhece que ele não é devido. Como nesse caso, esse caso que certamente você conhece, em que o Supremo recentemente reconheceu que certas empresas que tinham uma decisão transitada em julgado, que as isentava do pagamento de um determinado tributo, decisão que resolveu, portanto, uma relação jurídica de trato continuado, e que posteriormente o STF reconheceu a constitucionalidade desse tributo, fez com que se interrompesse o efeito da coisa julgada. É o limite temporal da coisa julgada que foi reconhecido aqui, nesse julgado do informativo 1082, quando o Supremo então lembrou que decisões do STF em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em relações tributárias de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a novetena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do Supremo. Repito, né? O Supremo reconheceu nesses casos que certas empresas tinham decisões transitadas em julgado que as isentava do pagamento de um certo tributo, era a CSLL, né? A contribuição social sobre o lucro líquido, mas posteriormente o Supremo reconheceu a constitucionalidade da cobrança em sede de ADI. Né? Nesse caso, entendendo que essa nova decisão, portanto, interrompeu os efeitos das decisões transitadas em julgado e interrompeu de forma automática, entendendo que é como se a nova decisão criasse um novo tributo, até porque ela determinou o respeito à irretroatividade, né, à anterioridade, etc. Agora, só um detalhe, hein? Não se esqueça, decisões do STF que têm esse poder são só as decisões em ação direta ou em sede de repercussão geral. Essa ideia não vale para decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade ou mesmo decisões anteriores à instituição do regime de repercussão geral. Bom, extrapolando aqui um pouco do tempo, mas tentei fazer o máximo
para levar a vocês uma série de dispositivos do CPC com julgados de informativos correlatos que certamente enriquecem a sua visão para a nossa prova do próximo final de semana. Agradeço muito a sua atenção, sua paciência de estar aqui até esse momento. Fico muito agradecido, espero que tenha gostado, espero que tenha sentido que foi um encontro produtivo. Não deixe de postar aqui o seu comentário sobre o que você achou da aula, me adicionar lá no Instagram para a gente minimizar essa diferença aqui do online e para que eu possa então ter um retorno sobre o que você viu da nossa aula e especialmente depois receber as melhores notícias sobre o seu sucesso na prova que se aproxima, tá ok? Forte abraço, muito sucesso nessa prova, estou torcendo por vocês, aguardo notícias alvissareiras. Abraços, tchau!